O cerco inimigo. Quando saíres a peleja contra o teu inimigo, e vires cavalos e carros, e povo maior em números do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e diz-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegai a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não tenha medo, não temais, nem vos aterrorize diante dele, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a peleja por vós contra os inimigos, para vos salvar. Deuteronômios 21:4. O cerco de guerra acontece quando o inimigo está impedindo de atacar o alvo. Sitia o seu adversário de forma que fique isolado, sem fonte de alimento, água ou contato com outras pessoas fora do cerco. Esse sistema tem o objetivo de acabar com toda a fonte de subsistência, forçando o adversário à rendição para ser julgado ao inimigo e finalmente permanecer como escravo. Durante o cerco, para acelerar o processo de rendição, o inimigo usa algumas táticas de ataque. Vamos conhecer a tática do cerco inimigo a fim de nos preparar para vencer a guerra. Sitia-te em toda a tua cidade, até que venha a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros, e que confias, e te sitiará em toda a tua cidade, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Deuteronômios 28:52. O ataque inimigo. Criando uma brecha numa das muralhas, tendo ouvido Sabolate, Tobia, Gesem, o Arábio e o resto dos vossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesé mandaram dizer-lhe: vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Omor. Porém, intentaram fazer-lhe o mal. Neemias 6:1-2. A maioria da cidade na antiguidade tinha suas muralhas como as principais defesas, e com isso poderia sobreviver um cerco de mais ou menos um ano. As brechas na muralha propiciavam ao inimigo entrar no local sitiado. Geralmente, por essas brechas, entravam vários soldados para facilitar o ataque e a rendição. As brechas são os pontos mais enfraquecidos de uma muralha. Essa ruptura facilita que as aberturas sejam alargadas e que passem por aí os inimigos. Momento de perguntar: como estão suas muralhas? Neemias, que levantou os muros de Jerusalém quando o povo judeu estava no cativeiro, colocou guarda em cada parte da construção, cada um no seu posto em frente à sua casa, e ali vigiavam a fim de impedir a entrada dos inimigos pelas portas do muro da cidade. Neemias, mesmo após ter fechado as brechas do muro, enfrentou o inimigo que lutava contra Israel de 3 maneiras: intentando o mal contra ele, amedrontando-o e destruindo a sua reputação a fim de que o povo desacreditasse em sua liderança. Perceba que até mesmo para fecharmos as brechas de nossas muralhas, enfrentamos adversidades. Quando o inimigo intentar o mal contra você, não desista, pois nós somos mais que vencedora em Cristo. Não fique perturbada pelo medo. Enfatizo a importância de andarmos juntas, unidas no corpo de Cristo, o que nos volta àquela questão de termos as Escrituras ancoradas em nosso coração, para dizermos quando o inimigo de nossa alma quiser nos atacar com incredulidade, está escrito: e por fim conheceremos os atributos do nosso líder, o Senhor dos Exércitos, a fim de confirmar cada dia mais em seu amor, poder e majestade. Mantermos as brechas bem fechadas e vigiadas é uma excelente tática de defesa, além de ser uma tática
além de ser uma estratégia corporativa, pois cada um vigiando no lugar em que o Senhor o colocou. Podemos vigiar todas as portas simultaneamente. Lembre-se de que fazemos parte do corpo de Cristo, cada um de nós com seu dom e talento, juntas e vigilantes. Mas Neemias usava a maior de todas as estratégias, a dependência do Senhor em oração, e mantinha conectado ao seu líder. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias 6:9. Vigiado suas fronteiras. Fronteira é um lugar propício para percamos, pois olhamos para fora do muro que nos cerca e protege para o mundo, e sabe, nossos olhos cobiça, distrai-nos da vigilância e pumba, levamos um tiro na testa. Despencamos de cima de um muro no colo do pecador. Afastamos-nos da cruz de Cristo e lá vamos nós para o cativeiro, escravo do pecado novamente. Abrindo os portais para permitir a entrada das tropas. Também havia na época medieval a tática de vários guerreiros forçarem os portões com um tronco de árvore. Eles batiam insistentemente até que o portão cedesse e os guerreiros inimigos pudessem entrar ao bando e atacar as fortalezas por dentro. Amadas, existe uma multidão de inimigos que pode romper nossos portões e nos atacar por dentro. Se um deles entra em nossa cidadela e os outros acabam encontrando caminho para entrarem também, portanto, não permita que a carne vença o espírito. Vigie e ore por graça. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Ora, a obra da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, distensão, facção, inveja, bebedice, gulataria e outras coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra vos preveni, que não herdarão o rei de Deus os que tais coisas praticarem. Galatas 5, 16, 17, 19 e 21. Subornando alguém dentro das muralhas, ou infiltrando um espião que então se encarregaria de abrir os portões para as tropas invasoras. Em nosso caso, o pecado entrou por Adão. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. O inimigo é sedutor, ele distorce a verdade em mentira para nos enganar. Lembre-se sempre disso. Mas o Senhor dos Exércitos venceu o pecado e nos trouxe a vida. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13, 14. Cadáveres em putrefação. Preste atenção a essa tática. Ela é assustadora. Temos que dobrar aqui a nossa atenção. Guerreiros medieval lançava cadáveres em putrefação ou infectado com peste dentro da fortaleza, disseminação de doença. Nesta tática, vemos como a contaminação se expande. O contágio através dos mortos pode acontecer conosco quando sistematicamente convivemos com os mortos espirituais. Os mortos espirituais amam o mundo e as coisas do mundo, são inimigos de Deus, seus valores estão distorcidos, eles servem ao inimigo, e é fácil nos contaminar com o seu pensamento, atitude e desejo se andarmos mais com os mortos do que com os renascidos. Com que você tem tido mais comunhão? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Isso, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andais como também andam os gentios,
na vaidade dos seus próprios pensamentos obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado invisíveis, se entregando à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Efésios 14, 17 e 19. Quer agora que foque sua atenção em outro tipo de cadáver que a mulher pode deixar, que apodrece dentro de suas moradias e contamine todo o seu ser. Este cadáver é a culpa pelo pecado do passado. Ó, ovelha querida, sei como é tentar esconder um cadáver debaixo do tapete. Não cabe de jeito nenhum. Além disso, fede de longe. Só uma brincadeirinha, não esconde cadáver nenhum aqui debaixo do tapete, meninas. Mas, aleluia, temos um Cordeiro Santo que fez o sacrifício perfeito de uma vez por toda, para nos purificar das obras mortais. Portanto, seu sangue de bode e de touro e a cinza de uma novilha, aspergire sobre o contaminado, o santificará. Quanto à purificação de carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de nossas obras para servirmos a Deus vivo. Hebreus 9, 13 e 14. E ainda, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 7 e 9. Água envenenada. Era outra tática usada pelo inimigo para fechar o cerco e deixar o adversário morrer de sede. Sabe, se você tem sede de água potável, está em falta, você pode acabar tomando água envenenada para saciar. É necessário buscar as verdadeiras fontes de água potável. Então eu te pergunto, você sabe reconhecer os falsos mestres e ministros de falso ensinamento? Eles estão colocando os venenos em nossa fonte de água. Ovelha, a sua Bíblia é a fonte de água doce. Busca a palavra de Deus, ore ao Espírito Santo, autor das Escrituras, para que te conceda entendimento da palavra revelada. Ele vai te dar graça para prosseguir conhecendo as suas ordenanças sem engano. Assim também haverá entre os falsos mestres os quais introduzirão dissimultamente heresia, destruindo até o ponto de renegação ao soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Segundo Pedro 2:1. A fome. Cortar as fontes de alimento também faz do cerco inimigo. Ninguém sobrevive sem alimento. Se você está cercada pelo inimigo há muito tempo, é provável que esteja passando fome, e a destruição fará de você um alvo fácil. Você facilmente será corrompida, também poderá se render ao inimigo e ainda poderá se tornar uma fonte de enfraquecimento para aqueles que estão ao seu redor, pois terão de tratar de você para que não sucumba. Ovelha, quero te lembrar que o nosso alimento é o pão da vida, Jesus. Se você está longe de Cristo, você vai ficar com fome. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. A quem vem a mim jamais terá fome. João 6,35. Cristo é a cabeça do corpo, a igreja onde operamos cooperativamente com outras ovelhas. Se você não está colaborando com o corpo de Cristo, é muito provável que você esteja minando o corpo. Ovelha, o Senhor te concedeu dons para servir ao corpo. Somos doadoras da graça de Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como dons despenseiro de multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Jesus foi tentado no deserto após 40 dias de jejum. Ele deveria ter bastante fome naquele momento, e no entanto não se corrompeu.
não pecou, mas disse ao tentador de nossas almas. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Ovelha, se o Senhor Jesus nos deu seu testemunho que a palavra de Deus os sustentou, quanto mais nós seremos sustentados pela santa palavra. Sature-se da palavra, não passe fome. Descanso, minha amiga ovelha. Quando lutamos sozinho, o cansaço nos enfraquece de várias maneiras. O soldado cansado não raciocina bem, tem a mente turva, os reflexos lentos, a fala pastosa. O Senhor nos dá um descanso. Conhecer Jesus nos dá descanso. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Mateus 11:28-29. Está cansada? Descanse em Cristo e siga, ovelha. Há uma promessa de descanso eterno para quem crê em Jesus e obedece às suas ordenanças. Embora esse dia ainda não tenha chegado, a promessa deve nos dar ânimo e confiança na graça futura. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Hebreus 3:18. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Hebreus 4:3. O inimigo não pode sustentar o cerco em torno de uma fortaleza. Dificulte a ação do inimigo no cerco. Resista, fique sempre firme no Senhor dos Exércitos, e o inimigo nos resistirá. Por muito tempo no cerco, ele buscará adversários mais fáceis de serem vencidos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Avante, ovelha! Nosso próximo treinamento de guerra será conhecer o território inimigo. Aliste-se aqui para conhecer os campos de batalha. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é a pastora Marcela.